O que sobra de uma pessoa quando cai a fantasia de quem ela deveria ser? Essa pergunta me acompanha há alguns anos e foi ouvindo essa música do Di Mello que me veio algumas formulações mais bonitas para ela. Inclusive, foi dessa música que surgiu a ideia da minha pesquisa de mestrado. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês a minha interpretação dela. Mas antes de tudo ou nada, meu nome é Lara Longini e aqui nesse espaço eu falo de psicanálise, de amor e de outras furadas. Se você curte esse tipo de conteúdo, curte aqui, compartilha, se inscreve no canal para me ajudar a crescer nesse espaço tão amistoso que é a internet. Mas só para deixar uma coisa claro, eu não vou fazer análise psicanalítica nem do Di Mello, nem da música, nem de mim, porque para fazer análise psicanalítica é necessário que seja num setting terapêutico. Aqui eu vou interpretar o que eu entendi da música a partir dos meus estudos psicanalíticos. Então, vambora! Aí eu pensei que ia indo, caminhando, mas não fui para um sonho diferente que se realiza e reproduz. Eu quero começar falando desse sonho diferente, porque aqui a gente já tem uma ideia de que ele está falando de uma busca de um ideal. E os nossos sonhos geralmente dizem sobre isso, sobre os nossos desejos. Inclusive no nosso linguajar popular, a gente fala, nossa, é meu sonho fazer isso. Ou então, tipo, nem em sonho realizo isso que eu quero. Mas como o Di Mello coloca aqui, acho que ele está dizendo sobre esse sonho acordado, sobre esse ideal de eu que baliza as nossas escolhas. E aí ele fala desse sonho diferente que se realiza e reproduz. Ou seja, quando ele alcança algo que é desse ideal, ele se refaz em outro formato, que leva ele a caminhar em direção a algo novo, de novo. Mas a palavra reproduz nos induz a pensar desse algo que saiu de um ponto e transmutou para outra coisa. Um sonho diferente. Percebe como ele está falando aqui sobre a nossa tendência de viver repetições? Que mesmo quando algo de novo se alcança, se revive algo de uma mesma cena. Isso se reproduz, é uma cena refeita. Um novo do velho, uma repetição diferente. E ele até diz sobre como ele pensou que estava caminhando para algo diferente, mas que não era. Era o mesmo sonho, só que diferente, que se coloca em círculos. Que é esse movimento que nos ocorre, que geralmente faz com que uma pessoa caia na clínica psicanalítica. Essa busca por um ideal do eu que se segue em um ciclo de frustração e numa renovação dos votos para consigo mesmo. Continuando a música. Reproduz e pensando fui seguindo num caminho estreito, cheio de toco. Esqueci de lembrar de pensar que todo penso é torto. Esqueci de lembrar de pensar que todo Então, penso nesse é sonho torto. acordado, nessa busca desse ideal de si, ele foi tropeçando no meio do caminho. E aqui eu leio sobre como fora da nossa cabeça existe a vida. Fora dessa fantasia do que se quer ser, existe a realidade do que se pode ser. E é essa percepção de nossas limitadas possibilidades, da nossa pequeníssima condição de existência que toca na nossa ferida narcísica. A gente percebe isso muito cedo e isso nos assombra pro resto da nossa vida. O fato de nós sermos seres limitados. Como diz o Rolling Stones, você não pode ter tudo o que se quer. Você quer algo e aí você vai fazendo escolhas para atingir esse ideal do que se quer, mas aí tem a vida. As dificuldades, os desejos das outras pessoas, a falta de dinheiro, apenas 24 horas em um dia. Enfim, só dá para ir até um certo ponto do que a gente quer, toda a nossa grandiosidade que a gente gostaria de ser. E aí ele diz essa frase que esqueceu de lembrar de pensar que todo penso é torto, que eu leio como ele se experimentando nessa visão de que toda perspectiva humana é parcial. Todo penso é torto porque ninguém enxerga a vida inteira. Ninguém domina completamente a realidade. Nós não vemos a realidade como ela é, a gente vê ela como a gente pode e consegue, tem substrato para percebê-la. A gente não tem acesso à possibilidade de ser um todo. E a psicanálise tem um nome para esse limite, que é a castração. E é curioso ele dizer esse esqueci de lembrar, porque me parece que ele está dizendo sobre se perder nos próprios desejos e achar que pode mais do que pode. Ele esqueceu da compreensão de que satisfazer a todos os nossos desejos, nos satisfazer por completo, nos tornar o nosso ideal, é furado, é torto, não dá. Esse pensamento é torto. E eu gosto que ele repete essa frase, porque nos remete ao fato de sempre cairmos no mesmo lugar de compreensão e que se a gente não elabora para ter uma compreensão de algo que se repete,
isso irá se repetir. Esqueci de E lembrar de seguimos. pensar todo, penso é torto. Já estou ficando embaraçado, vendo o lado todo errado. Vou acabar ficando louco por outra, Tá bom. ficando louco. Aí ele ficou bolado, percebeu que o ideal tá no mundo das ideias, que tá longe dele. Ou seja, o sentido da sua busca se esvaziou e ele caiu em um vazio. Nesse eu tô fazendo tudo errado. E aí ele diz sobre como ele pode ficar louco com isso que ele percebeu, que ele não consegue fazer tudo o que ele quer, ou ele fica louco por outra coisa que ele pode achar que quer, mas ele também não vai conseguir se satisfazer completamente com isso. Isso leva à loucura mesmo, né? Não tem jeito certo de eu fazer o que eu quero, não tem jeito de eu chegar lá, eu não vou conseguir completamente, só tem jeito errado em termos diferentes. Aí a coisa fica toda embananada, será que eu tô vivendo ou só existindo? Loucura, loucura, mas eu acho que a música tá descrevendo uma experiência que possivelmente todos nós já vivemos. Quanto mais tentamos controlar aquilo que não pode ser controlado, mais enlouquecedora a vida fica. E aí ele vem com um corte. Então vou aceitar tudo do jeito que está, ou então vou aceitar tudo Do jeito que está. E aqui ele diz sobre essa aceitação que pouco tem a ver com conformismo. Não significa gostar de tudo, concordar com tudo. Não significa se resignar. Significa reconhecer a realidade tal qual ela é e agir a partir dela. E aí dá para perceber esse arco narrativo do começo da música para agora. Ele começa perseguindo o ideal e termina ocupando um lugar bem diferente diante da própria vida dele. Ele mostra esse desenrolar, primeiramente, tenebroso, sombrio, embaraçado. Porque é isso, a mudança da nossa posição subjetiva diz muito sobre esse desconforto a princípio. A gente precisa chacoalhar para tirar umas coisas aí do lugar, chacoalhar o que se acredita sobre o que realmente se quer, quebrar um pouco dessas crenças sintomáticas. E observa como a melodia, até então, ela vai descrevendo uma baixa, vai indo nesse tom, essa melodia mais introspectiva, esse algo que vai te pegando, vai te sugando e vai caindo, porque no meu ver tem algo que está caindo na música. É o ideal narcísico. O que ele está descrevendo com a letra da música, que a gente vai entender melhor daqui para frente, é essa quebra do ideal, queda da fantasia de completude. Ou seja, há uma mudança em como se deseja o que se deseja. Porque o problema não é desejar. O problema é quando o desejo está aprisionado a um ideal impossível. E é por aí que a gente consegue fazer uma relação com a clínica psicanalítica, porque uma análise, ela não termina quando o desejo termina, mas quando alguém consegue desejar sem exigir que esse desejo ou a realização dele o complete. Então ele já está começando a colocar essa ideia de apaziguamento em relação ao que se é. Desinflamar dessa constante negociação neurótica para ser melhor do que se é, pois nunca o que se é bom o suficiente. É por isso que o fim de uma análise diz sobre o começo. É uma travessia que diz sobre uma saída pelo mesmo ponto que se veio. E percebe como o Di Mello mostra isso pra gente, falando sobre aceitar as coisas do jeito que está? Ele parte de uma indignação, de uma caminhada, de um sonho diferente, e aqui ele amarra com o início, voltando a gente para o que se tem hoje. Todas essas ideias conversam muito com a filosofia do absurdo do Albert Camus. E essa é minha tese de mestrado, como que o objetivo da intervenção clínica psicanalítica dialoga com a filosofia do absurdo. Nem Camus, nem a clínica promete eliminar o desconforto, nem a falta. O que ambos parecem propor é uma diferença de posição diante disso. Seguindo, veja a mudança de tom. Do jeito que está, só no morro, sem dinheiro, não quero ficar pra trás. No dia que eu penetrar do outro lado da vida, eu não volto mais. Eu gosto que aqui até parece que ele traz um tom de chacoalhão mesmo. Tipo, para de lamentação, só não morre de dinheiro, vai atrás do teu. Ele muda a perspectiva dele aqui sobre o que se quer. É curioso, porque a mudança da letra acompanha essa mudança sonora. Como se a própria música ensinasse essa transformação subjetiva que ele tá descrevendo. Fica animado pra frente, a composição instrumental fica mais complexa. O que é legal, porque ele muda de perspectiva em como olhar para a sua trajetória, que não tá mais esse âmbito tão dualista, ou isso ou aquilo. Ele muda para algo mais diverso, mais múltiplo, mais reconhecido dentro da sua própria existência. Ele indica essa mudança de posição no sentido, acorda, filho, tem muita coisa aí no meio que não tá nisso ou nisso. E ele diz que no dia que ele penetrar do outro lado da vida, ele não volta mais. Ou seja, a hora que ele morrer, morreu. E no meio desse caminho,
tem a vida. Se ele ficar se lamentando, ele vai ficar pra trás. Porque aí a vida vai acontecer e o que ele fez foi ficar se lambuzando de si mesmo, dessa injúria de todas as coisas que ele queria ter feito e não conseguiu. É meio que um vambora, meu filho, daqui pra trás só pra frente. Voltando. Aqui no Rio de Janeiro, levo a vida um cruzeiro. Sou amigo nessa hora da sola do meu sapato. E aqui parece que ele confirma a tese que eu tô colocando, porque parece que ele tá deixando pra trás, abandonando essas abstrações e essas frustrações pra colocar algo mais concreto, mais real. Não estamos mais falando de sonho, de loucura, de aceitar a vida. Estamos falando de Rio de Janeiro, de dinheiro, de sola de sapato. É como se depois de toda aquela viagem existencial ele voltasse pro mundo real, para aquilo que efetivamente sustenta a sua vida. Talvez ser amigo da sola do sapato tenha a ver com o reconhecimento do que te carrega na sua vida. Porque a sola do sapato é justamente a parte que encosta no chão. A parte que conhece o caminho, a pedra, o buraco, a poeira. Depois de tanto falar de ideias, ele volta naquilo que toca a realidade. Do meu sapato, estou pregado nesse mundo como se fosse carrapato. Sua morte no buraco não tem distrato, nem substrato. Eu gosto como ele diz sobre estar pregado no mundo como um carrapato, porque pra mim diz algo sobre uma certa insignificância, mas não exatamente por aí, mas mais um pertencimento dentro da sua condição existencial, meio que ele aceita que é isso que se pode fazer com a própria vida dele. Ele tá grudado nas condições de existência dele, que segue uma lei universal, que não tem como escapar disso. Estar vivo é estar dentro das condições da vida em si. A gente obedece a uma certa ordem natural das coisas. E ele diz sobre só a morte não ter distrato e nem substrato. Ou seja, a gente se frustra porque a gente tá vivo, porque se tivesse morto não ia ter B.O. Só é distratado, tem problema, tem furo, quem tá vivo. Seguimos. E aí ele diz sobre mesmo vivendo essa vida simplória, do jeito que ele vive, olhando para ela na perspectiva do que se é, ele tem o que reconhecer como algo agradável, porque ele tem ganhos a partir disso. Ele ganha música, ele ganha colo, ele ganha o solo, ele ganha possibilidades a partir disso. Ele diz que não quer ganhar a cruz da escravidão, que eu acho que conversa tanto com uma questão racial mesmo, quanto com uma questão da estrutura obsessiva, se a gente for falar de psicanálise, que sempre acha que precisa fazer mais e melhor, que nunca tá suficiente, que tá sempre numa posição de dívida simbólica, buscando por reconhecimento e se colocando nesse lugar de servidão ao outro. Ele não quer ser preso de uma condição em que ele sempre precisa entregar algo sem receber nada disso, nem que seja um colo, um afago, reconhecimento. E aí ele fala sobre, do outro lado de tudo, estar a matemática do absurdo, que eu queria muito que fosse sobre a filosofia do absurdo, que faria sentido, porque Camus tá lá na França. Então a gente poderia fazer essa inversão de lógica entre norte e sul. E a matemática e a filosofia estão profundamente conectadas. A matemática nasce da filosofia. Então ali no absurdismo do Camus temos uma matemática de como ele junta uma coisa com a outra para chegar nas suas ideias. Mas aqui eu sei que a gente tá falando de uma projeção narcísica minha, porque não dá para eu colocar ou realmente saber se o de Mello pensou na filosofia do absurdo enquanto ele escrevia música. Mas eu gostaria que sim, esse é o meu ideal. Principalmente porque se eu realmente tiver captado isso e eu tiver certa, isso faz de mim uma pessoa muito perspicaz. Mas, né, podemos ver como o meu narcisismo está se performando aqui em Portugal. Vou voltar pra música que ela existe mesmo. Não me troco por ninguém, tenho honestidade, não sou cabeçudo, tenho a meia, tenho a sede, melhor. Eu gosto disso daqui porque é exatamente sobre aceitar quem se é. Talvez eu não seja aquele ideal que eu tanto gostaria de ser, mas o que eu tenho, o que eu sou é digno. Tenho meia, que é a possibilidade de caminhar, tenho ceia, que é a comida, eu tenho a alegria. Minha vida é boa, não preciso me lamentar tanto. Alegria, cresci sem nada e sem conhecer, com muito trabalho aprendi a ler. Não conheci o meu avô, nem o que foi, nem onde andou. Aqui ele deu pra gente como ele reconstruiu a narrativa dele para conseguir se reconhecer nela. Mostra esse processo identificatório consigo mesmo e o com que se é mesmo. Que ele não chegou aonde ele chegou hoje por acaso. Afinal, nem os
seu histórico familiar ele tem. Como ele diz, ele não conheceu o avô dele. E mesmo assim, ele tá aonde ele tá hoje. Ele construiu muitas coisas. E aí, a partir disso, ele finaliza. Só sei que a vida ou o mundo foi quem me desafiou. Só sei que a vida ou o mundo foi quem me desafiou. Estar vivo coloca ele na vida com os seus obstáculos, ou o mundo e suas condições de estar nele, que muitas vezes aprisiona o ser, é injusto, é discutível, enfim, que desafia ele a continuar vivo. Que é curioso, porque só existe um mundo pra gente que está viva. E porque existe vida. E só existe vida porque existe mundo. Que me parece um paradoxo entre vida e mundo, que não tem como sair disso também. E aí foi um requisito para a vida dele, a vida e o mundo, com todos os seus desafios. Demonstra pra gente como a vida não acontece em linha reta. Ela acontece nesse movimento torto que a própria música descreve desde o começo. Caminho cheio de oposições, contradições, dificuldades, desafios. Isso diz muito pra mim sobre como se chega no final de uma análise. Que não diz sobre chegar numa resposta, mas nesse deixar de ferver uma angústia, esses nervos que a gente tem em relação à vida. Porque a única coisa que dá pra fazer mesmo é se percorrer uma narrativa e dizer o que se sabe a partir do que se passou. E talvez seja por isso que no final da música eu não tenho a sensação de alguém que encontrou uma resposta. Tenho a sensação de alguém que encontrou uma forma de continuar apesar de não se ter resposta. Porque ele não termina com uma conquista, com uma resposta, ou com uma cura, ou com uma solução para tudo isso que ele tá sentindo, que ele passou na vida dele. Ele termina com uma mudança de posição. O sujeito da música continua sendo limitado, continua tendo problema, continua sem controlar a vida, mas algo mudou. Ele parou de tentar negociar com a realidade para que ela seja outra coisa. Talvez seja justamente isso que me faz pensar nessa travessia analítica. Não porque uma análise ensine alguém a aceitar tudo passivamente, mas porque ela pode levar alguém a abandonar certos ideais impossíveis e abrir espaço para um desejo menos comprometido com essa fantasia de completude. No final, a vida continua torta, mas agora dá para caminhar mesmo assim. Lembrando que você me ajuda muito quando você curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas. E um beijo, até a próxima.